Então, gente, boa noite. Então, sejam bem-vindos novamente, né? Essa é a nossa aula 5, né? A quinta aula de desenho técnico. A partir de agora a gente está gravando e depois eu vou publicar essa aula, né? Tem um canal lá no YouTube, eu publico e coloco o link lá no Siga. Então, vocês podem acessar e assistir novamente, né? Se for de interesse de vocês. Para os alunos que não participarem hoje, também, né, é possível que eles assistam lá. Bom, então, antes da gente dar início ao assunto que foi programado para hoje, eu queria só colocar essa telinha para vocês aí, olha, para a gente questionar aí, né, perguntar para vocês como que está a situação. Nós temos aí a pesquisa orientada, né, que foi passada para vocês aí, atividade 1 e 2, né, tudo isso aí é referente à etapa 1, tá? E o caderno de prática é o caderno 1, 2, 3, que está lá disponível também, junto com as aulas assíncronas, para vocês irem desenvolvendo. Então, eu queria saber de vocês aí como que está a situação, se vocês estão conseguindo, né, desenvolver. Ninguém falou nada, ninguém me perguntou nada essa semana passada, então, a princípio, eu acho que está tudo certo, né? Vocês estão conseguindo fazer? Nós temos um prazo aí, até dia 20, né? O Anderson, o Iago, tá tudo certo? Cleverson, o Cleison também, né, que tá aí. Podemos Ô, avançar, gente? eu tô fazendo, eu tô assistindo as violas, mas eu não comecei a fazer os desenhos ainda não. Tá. Mas você acha que você vai dar conta, pelo que você já viu lá? Sinceramente, o que falta é tempo, mas pra fazer dá pra fazer. Tá. Aqui, então fica aquela dica, né, que eu falei. Vocês vão começar a desenvolver, né, os trabalhos. Eu não sei se eu falei para vocês, mas você pode usar uma folha de papel A4, já com a legenda. Eu deixei lá no portal nosso para baixar. Aí você pode fazer até 2 desenhos na mesma folha. Se você quiser fazer um desenho por folha, pode também. Tá bom? Fica a critério, tá? Eu acho que eu não falei isso não, mas aí fica dessa forma. Se você achar que é melhor um desenho por folha, fica à vontade. Outra coisa que eu deixei lá, não sei se vocês perceberam, é que desse bloco de exercício, tá? Todos eles, né? O caderno 1, 2, 3, eu vou recolher só 10 exercícios. Vocês estão cientes disso? Eu vou chegar para vocês, né? E vou falar, olha, entrega esse. Porque não precisa entregar todos, mas aí é bom que façam todos, né? Então eu vou avisar vocês depois. Tá bom, gente? Não deixa para fazer em cima da hora, não. Falar assim, ah, vou esperar o professor falar o que é para entregar para depois fazer. Isso não vai dar certo, não. Porque a proposta é justamente que você faça todos. Tá? Então, esses exercícios aí, ele tem 2 objetivos. Primeiro, a parte, né, de raciocínio, né, para você também desenvolver a habilidade motora e para compreender, né, os conceitos que foram explicados a respeito, né, do desenho geométrico. A gente, né, vocês estão vendo aí, né, a parte conceitual. Então é aquilo, né, tentem desenvolver e nós vamos ver depois o resultado, né, o que, que vai acontecer. Eu dou o feedback para vocês, tá bom? Agora nós vamos entrar no nosso assunto que está programado. Então vamos lá. Nós vamos começar a falar hoje, pessoal, do desenho projetivo. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse assunto. Quem já estudou desenho técnico provavelmente já ouviu, né, a respeito, né? Mas assim, eu acredito que aí, eu não sei ainda, mas de vocês quatro aí, quem foi que já estudou desenho técnico mesmo? É o Gleison ou o Anderson? É um de vocês dois aí. Eu não estudei, não. Talvez, talvez seja o Anderson Xavier. Ah, o Eu Hoje não já, tá Anderson, aqui, não. tá eu já certo. vi no técnico.
O Anderson Xavier viu no técnico também, só que ele trabalha com isso. Entendi. Mas tudo bem, isso não vai, assim, não vai influenciar muito, porque a gente está trabalhando também com os conceitos fundamentais, né? E essa base, né, inicial agora, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, se você prestar bem atenção, você vai pegar rapidinho, tá? Bom, então, o desenho projetivo, o próprio nome está dizendo para nós, é o desenho onde a gente vai trabalhar com as projeções, né? Eu comentei com vocês na aula anterior, eu acho que eu andei projetando para vocês uns slides aqui, e andei falando da classificação dos desenhos. Então, dentro do campo do desenho técnico, nós temos o desenho não projetivo e o projetivo. O não projetivo é aqueles desenhos, né, em forma de diagrama, né? Tem lá aqueles fluxograma, os esquemas, né? E esse desenho, eu lembro que eu falei para vocês que a gente vai deixar o objetivo aqui. E a outra classificação é justamente o desenho projetivo. O conceito para desenho projetivo, eu trouxe um conceito bem simples aqui para a gente começar a discutir, que é esse que está na tela aí, olha. O desenho projetivo é o somatório das diversas expressões gráficas que compõem um projeto, desde a sua concepção. Então, quando a gente fala assim que nós vamos desenhar, né, nós vamos fazer um desenho projetivo, nós vamos aplicar, né, todas essas expressões gráficas que nós estamos citando aí. E quais são elas? Então, logo a seguir aqui, olha, aqui eu vou deixar já para vocês as expressões gráficas que estão, né, definidas dentro do campo do desenho projetivo. Então, a primeira é o seguinte: nós começamos, né, quando a gente vai trabalhar um determinado projeto, a primeira coisa é a gente fazer o que a gente chama de desenho à mão livre, né? Existe o conceito de esboço, né, ou mesmo, né, aquele croquis preliminar, a palavra croquis também, né, é um desenho assim preliminar que é feito, né, normalmente na fase, né, de quando você está ali desenvolvendo as ideias. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês. E ali está toda, digamos assim, concentrada tudo que está sendo observado, né, em relação ao objeto que faz parte do projeto. Então, normalmente, né, quando a gente está desenvolvendo um determinado projeto, a gente está muito no campo das observações mesmo, né, tentando ali definir as ideias, como que vai ser, né. Normalmente trabalha-se muito com equipe, né, às vezes uma equipe de projetistas ali reunidos, discutindo, né, as alternativas. Então ali naquele momento são os primeiros traços, né, para começar a formar a ideia ali, ou seja, né, são as primeiras as primeiras como eu disse, né, os primeiros movimentos para a gente começar a tornar a ideia, de certa forma, real. E, normalmente, né, são feitos esses esboços, né, mas ainda não é o desenho tecnicamente, né, definido ali. Ainda falta, né, ainda uma série de questões que precisam ser tratadas, né, até chegar no desenho final. Mas já é o início, né, do processo. Logo em seguida, nós vemos, né, que nesse processo de você estar desenvolvendo os primeiros traços, a gente começa a aplicar os conceitos de agente geométrico. Então, se você já observou, né, a gente trabalha muito com o ponto, com a reta e o plano. Basicamente, esses três elementos fundamentais, já tentando definir como que vai ser a forma do objeto. E definir também a posição do objeto ali, né, no espaço, né? Em seguida, como, né, dentro da definição de expressão gráfica, aí sim a gente já começa a desenvolver o desenho técnico propriamente dito. E nesse momento aí é que nós começamos a aplicar os conceitos da geometria descritiva. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a geometria descritiva. Então, é ela que vai
dá para nós toda a fundamentação, né, digamos assim, teórica, para a gente dizer assim, olha, esse desenho que eu estou fazendo aqui já é um desenho tecnicamente, né, apresentável, né? Já é um desenho feito já dentro da técnica, tá certo? Então presta muita atenção nesse item C aí, que ele vai ser fundamental para nós. Então vocês já estão percebendo aí que os conceitos de desenho geométrico são importantes, né? O desenho geométrico ele é derivado lá dos fundamentos da geometria, e aí chega para nós também o que a gente chama de geometria descritiva, que é uma outra área, né, da matemática, né, que vai também fornecer para nós elementos aí para a gente trabalhar esse desenho tecnicamente apresentável, que eu estou chamando de desenho técnico, né? Então, logo em seguida, uma outra expressão gráfica importante que vai aparecer para nós é a representação feita em perspectiva. Mais adiante a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, né? Na representação em perspectiva, nós trabalhamos o objeto no modo tridimensional, né? Então você vai, né, observar, se for uma figura, por exemplo, normalmente ela é trabalhada, né, em 3 dimensões, e aí nós vemos lá que existem várias formas de fazer essa representação, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco nisso. Em seguida, um outro item importante, que é a representação, né, da parte dimensional. Nesse momento aí, nós vamos usar, então, as normas técnicas vigentes, que estão definidas aí pela BNT, para a gente poder, então, fazer, né, o que a gente chama de dimensionamento e lançar, né, as dimensões, né? O processo ele é chamado de cotagem. Então, quando a gente vai fazer a cotagem, então, basicamente, nós estamos definindo toda a estrutura dimensional do objeto. E a partir daí, né, a gente vai então chegar no momento de definir o nosso desenho, né, propriamente dito. Então a gente vai finalizar, né, o nosso desenho, chegando no que a gente chama de desenho final. Mas voltando, pessoal, um pouco nessa questão da geometria descritiva, eu queria falar um pouco com vocês sobre ela, porque a geometria descritiva ela foi definida para nós somente a partir do século XVIII. Então, esse moço que está na tela aí, olha, o Gaspar Monge, foi o estudioso da época, né, o matemático, que fez os primeiros estudos. Ele é considerado o pai da geometria descritiva. Tá? Ele era militar também, né? Ele era professor de uma academia, né, onde se encontravam vários projetistas na época. Tinha outros matemáticos também que faziam parte dessa academia. E ele trabalhava, né, para o governo, tá certo? Nessa época, não sei se vocês já viram na história, né, lendo sobre ele, mas foi num momento assim muito importante da história e, e ele era um militar de Napoleão Bonaparte. Então, não sei se vocês sabem, mas Napoleão Bonaparte, em um momento da história, ele foi um grande conquistador ali, né? Se envolveu em algumas guerras, né? Alguns conflitos com outras regiões, com outros países. E o Gaspar Monge, ele fazia estudos estratégicos, né? Porque ele era um militar também, e ele desenvolvia projetos militares para o governo de Napoleão Bonaparte, né? E a gente vai perceber também que um pouco mais adiante, né, já dentro do contexto da Revolução Industrial, né, para quem pesquisou lá, né, a história do desenho técnico, então a gente vai ver que esses conceitos de geometria descritiva, eles foram muito importantes ali para, principalmente no sentido de alavancar, né, a indústria, né? Então a gente percebe ali a necessidade, por exemplo, naquela época, da indústria, né, buscar recursos assim, para estar evoluindo, né? O desenvolvimento das primeiras máquinas, né? E aí, esses estudos, então, né, do Gaspar Monge, envolvendo as teorias da geometria descritiva, foram determinantes para ajudar nesse desenvolvimento. Tanto no sentido militar, né, para desenvolvimento de equipamentos, né, ferramentas militares, né,
como também voltados para a indústria. Tá certo? E aí, a definição de geometria descritiva, como eu disse, né, é uma parte da matemática, e o objetivo dela é representar o plano, né, representar sobre o plano as figuras no espaço. Então, basicamente, é para resolver problemas, né, ou problemas em 2 ou 3 dimensões, tá certo? Então, o desenho técnico que nós conhecemos hoje, ele se apoia nos fundamentos básicos da geometria, depois, mais adiante, né, dentro da teoria do desenho geométrico, né, e aí os fundamentos básicos ali ligados à construção geométrica, e também da geometria descritiva, que é esse outro ramo aí da matemática, né, que vai então nos apoiar aqui para a gente poder falar depois para vocês sobre o desenho que a gente chama de desenho projetivo. Tá certo? Aqui, olha, nós temos um mapa mental que eu montei para mostrar para vocês entenderem, né, como que os sistemas projetivos são definidos, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre eles ainda, né? Tá ali em cima, olha, o sistema cônico, cilíndrico e ortogonal, tá certo? Eu vou exemplificar para vocês daqui a pouco sobre esses 3 sistemas, né? E a geometria descritiva aparece para nós aí a partir do sistema ortogonal. E aí ela vem, né? Você tem os ramos dela, né? Ela vem aí subdividindo. Como eu disse, né? Quando a gente faz o estudo do ponto, da reta e do plano, que são elementos fundamentais da geometria, e logo nessa setinha vermelha aí, aparece mais um quadrinho desse aí, onde nós temos ali o que a gente chama de método descritivo. Aí nós temos, então, o desenvolvimento dessa teoria, né? Método descritivo, né? Que vai dar espaço, então, para a gente trabalhar com os conceitos da geometria descritiva. Tá certo? Eu vou, como eu disse, mais adiante a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas nesse primeiro momento é importante que você consiga perceber, através desse mapa conceitual aí, como que a geometria descritiva está posicionada, né, dentro desse universo aí da matemática, né? Então, gente, vamos lá. Vamos começar a falar, então, um pouquinho de sistema de projeção. Eu vou dar uma introdução mais elementar para vocês e depois a gente vai abrir mais esse conceito, tá bom? Então, quando a gente começa a falar de desenho projetivo, a primeira coisa que nós temos que aprender é o que é sistema de projeção, né? Essas teorias que eu estou passando para vocês aqui é baseada no conceito elaborado pelo Gaspar Monge, tá? Então, esses conceitos, desde aquela época, eles permanecem e eles ainda estão aí é, é, firmes, né, como fundamento do desenho projetivo. Então, o sistema de projeção, basicamente, nós temos aí, são basicamente 4 elementos, tá? Então, nós temos o observador, não sei se você está vendo aí, olha, o observador, no caso, somos nós, né? Né, a pessoa que está observando. Nós temos aí o objeto, tá vendo ali o objeto, ó? E nós temos o plano de projeção, tá certo? Ó? Essa parte laranja aí é o plano de projeção. Então, o que vai acontecer? Do ponto de vista prático, quando o observador observa o objeto, automaticamente ele vai aplicar o conceito de projeção, projetando a imagem do objeto no plano de projeção. Então, basicamente, nós temos aí um ponto que a gente chama de ponto de fuga, né? O ponto de observação. E através desse ponto de observação, é como se fossem os raios visuais sendo direcionados sobre o plano de projeção, que é essa parte laranja. Então, gente, o que vai acontecer? Você tem 3 elementos básicos aí para a gente poder interpretar. O primeiro é o observador. Entre o observador e a imagem, nós temos o objeto. E as linhas projetantes, que eu estou chamando de raios
visuais é que vai, de certa forma, assim, cobrir, né, toda essa trajetória aí que está sendo observada, de tal forma que a imagem, então, seja projetada lá no plano. Então, esse é o principal fundamento que foi definido lá pelo Gaspar Monge quando ele começou a desenvolver a teoria das projeções. Então, nós temos, número 1, o observador como ponto de observação. Então, depois nós temos o objeto, que é essa imagem aí menorzinha, né, que está aí, olha, perto do nome objeto. Nós temos o 3, que é as linhas projetantes, são os direcionamentos a partir dos raios visuais, que passa pelo objeto. Observa que os raios visuais, eles permeiam, né, toda as faces do objeto. E como se o objeto fosse projetado lá no plano. Então, nós temos o item 4, que é o plano de projeção, e o número 5 é a projeção do objeto, que nós chamamos de imagem, né? Lá na frente, o conceito de imagem, nós vamos traduzir ele em forma de desenho. Quer dizer, essa imagem, na realidade, vai ser o desenho do objeto. Então, o que nós estamos passando para vocês aqui nesse momento é o conceito básico de projeção. O Cleves, você entendeu aí? O Anderson, Gleison, entendeu esse conceito inicial aí? Eu entendi, é como se fosse uma sombra, né? Só que aí no caso, só que no caso, eu acredito que você vai poder ainda ver os vértices e arestas que estão no meio ali, né? Que não necessariamente aparecem nos cantos das sombras, né? É verdade, porque nesse momento aí, como a gente está na fase inicial de análise, o objeto nosso aí, ele é um objeto plano, quer dizer, ele não tem volume nenhum. Então, como a gente está trabalhando com um objeto bem básico mesmo, só para passar o conceito inicial de projeção. Ele fica, né, planificado, né, sobre o plano. O plano nosso, gente, ele é digamos assim, o espaço gráfico, tá? Quando você vai desenhar na tela do computador, lá no AutoCAD, a gente tem a tela, a interface gráfica, ela é como se fosse um plano de projeção, né? E todos os elementos gráficos que nós utilizamos, seja ponto, definição de reta ou curva, qualquer elemento gráfico que você vai desenvolver ali, ele vai ser projetado sobre o plano de alguma forma. Então, esse primeiro conceito aí, ele é muito importante, é a base do desenho projetivo, a gente entender isso aí, tá? E agora nós vamos avançando aqui para a gente completar mais o raciocínio aqui. Então, o desenho técnico projetivo, né, pode ser um desenho de qualquer ente geométrico. Olha, não precisa ser só figura plana, não. Pode ser um sólido, ou pode ser também um elemento básico, né, como um ponto, por exemplo, uma linha. Então, qualquer ente geométrico que você quiser projetar, você consegue projetar usando, né, aplicando esse conceito aí, tá? Que é sempre assim, ó, o observador, tá certo? O ponto de observação, o objeto, seja ele qual for, seja qual ente geométrico for, logo em seguida, na frente, nós temos o plano de projeção e depois a imagem, que é o objeto projetado, né? A imagem do objeto projetado, tá? Então, conceito de desenho projetivo é o desenho que é desenvolvido a partir do sistema de projeção, né? Aqui, olha, observa aí, por favor. Nós temos aí um croquis. Imagina lá, um desenho assim preliminar. Lembra lá da expressão gráfica que eu falei anteriormente? É um desenho feito, né, à mão livre, ali, já buscando, né, definir a forma do objeto, né? E aí, logo a seguir, nós temos o desenho final, já elaborado aí, certamente, né, usando aí os recursos, né, da computação gráfica, né? Agora, para a gente poder sair de um desenho preliminar e chegar num desenho final, existem várias fases. Então, é aí nessas fases, né, quer dizer, começando desde o início lá da ideia, né, colocando a ideia, digamos, no papel para chegar até o desenho final, então existe uma sequência
né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de projeto, né, execução do projeto, na verdade, nós estamos o quê? Tirando do campo das ideias aquilo que a gente quer projetar e tornando essa ideia real, né? Então, nós temos aí esse silo aí, né? O projeto de um silo, exemplificando, né? Que a gente sempre vai sair de uma fase inicial para chegar a uma fase final. E existem vários desenhos aí nesse meio, né? O croquis é um deles, né? É um desenho preliminar, mas o desenho final está aí também. E nesse meio aí, existe uma sequência que nós vamos falar dela. Então, aqui, olha, tem uma imagem mais bem elaborada para a gente tentar entender como que funciona todas essas fases, né, de desenvolvimento do projeto. Então, a gente começa, por exemplo, na área de engenharia, por exemplo, né, onde a gente vai desenvolver as ideias, fazer os estudos, não é isso? A parte de memória de cálculo, os dimensionamentos, o planejamento. Então, tudo isso aí está nessa fase, né, digamos assim, é uma fase de construção das ideias. Depois, num dado momento, são feitos, então, os primeiros desenhos, que a gente chama de desenho preliminar, que são esses croquis aí. Logo em seguida, esse desenho ele vai para uma fase de execução. Ou seja, nós vamos tornar esse desenho preliminar um desenho tecnicamente, né, apresentável, que a gente chama de desenho técnico, né? E depois, logo em seguida, nós vamos formalizar esse desenho dentro de um processo de organização. Então, nós vamos aplicar aí diversos conceitos, né, normalizados, né? A parte dimensional, as especificações de material, acabamento de superfície, né? Se for um desenho mecânico, por exemplo, acabamento superficial, se for uma peça, né? Acabamento superficial das peças, definição de tolerâncias, algum tipo de ajuste, né? Se for necessário. Definir, por exemplo, inclusive, questões relacionadas ao processo de fabricação. Então, esse desenho final, ele é um desenho, assim, bem já pronto, né, vamos dizer assim, que é o desenho, inclusive, que vai ser direcionado para a linha de produção, né? Normalmente ele vai para o processo, para o chão de fábrica, né? E vai ser utilizado como orientador do processo de produção. Então, se você vai fabricar, por exemplo, diversas peças, ou que seja um conjunto, né? Ou mesmo sendo conjunto, esse conjunto ele possui vários itens, né? Que eu chamo de peças isoladas. Então, para cada peça isolada é feito um desenho específico e vai gerar uma ordem de produção e a partir desse desenho, essa ordem de produção ela é executada para a gente poder chegar no produto final, então. O que eu fiz aqui agora, nesse momento, é só mesmo assim, uma explicação rápida, né, e breve do fluxo produtivo, para vocês enxergarem, né, em que momento que o desenho participa. Na realidade, o desenho ele está em todo momento. Então, ele começa lá no momento da concepção, né, a parte, né, onde a gente chama de fase da engenharia, mas ele vai, né, passando por outras fases, né, até chegar ao produto, né, até o produto final. Então, dá para perceber a importância do desenho técnico no contexto geral, né, no contexto industrial, e sem ele, certamente, a gente não conseguiria trabalhar todas essas questões, porque são muitas questões envolvidas aí, né? Então, definindo, né, o desenho para nós, né, esse desenho projetivo, que é o desenho que é utilizado aí no nosso dia a dia, né, para a gente poder, então, chegar, né, ao nosso objetivo aí, que é a fabricação e a execução do projeto aí, né, do nosso projeto, que é o algo nosso. Tá certo? Então, gente, nesse momento agora, né, como nós já vimos lá que existe, né, os sistemas de projeção, então nós precisamos agora definir de que forma que isso vai ser aplicado, né? Então nós temos, né, as expressões gráficas lá que foi falada e vocês viram lá que eu falei da aplicação das normas. Então o desenho é todo ele sistematizado, né?
Não tem como eu fazer um desenho simplesmente pela minha vontade, baseado naquilo que eu acho que é, mas dentro da estrutura que já é definida pelas normas que estão aí. Né? No nosso caso, as normas da ABNT, que determina, né, a forma como os desenhos devem ser feitos. Então, a maioria dos métodos que nós utilizamos, né, grande parte deles, é através de perspectivas e projeções. Normalmente, as projeções também são chamadas de vistas, que é o resultado daquele conceito que eu acabei de explicar para vocês, na medida que você começa a projetar ali no plano o objeto que vai ser alvo seu, né, de estudo, né? Então, eu queria que vocês gravassem, então, essa definição aí, que basicamente os métodos que nós vamos trabalhar com eles são dois. Hoje a gente vai estar trabalhando com as perspectivas, onde a gente vai desenvolver os modelos no modo tridimensional, ou então a gente vai trabalhar com as projeções, ou com as duas coisas ao mesmo tempo também, né? No caso das projeções, a gente vai ter condição de visualizar o que a gente chama de vistas, né? Os tipos de vistas que são ali representados para mostrar, né, os detalhes do meu objeto ali. Tá bom? Então, pessoal, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, eu vou ter que detalhar para vocês como que a gente vai usar esses conceitos, tanto de perspectiva quanto de projeções. Aqui, para melhorar um pouquinho mais o entendimento, né? Então, os elementos que compõem o desenho projetivo, basicamente a gente trabalha com os elementos do desenho geométrico mesmo, né? Que são os pontos, as linhas e seus tipos de linhas, para definir ali as formas, né? Qual forma que o objeto vai ter, né? E aí nós vamos definir, em algum momento, a gente poderia estar trabalhando de uma forma planificada, que a gente chama de modo 2D, ou podemos também trabalhar na forma 3D, né? Em forma de sólidos, né? No modo tridimensional. E repetindo, né, para vocês, os elementos resultantes desse processo todo, ou ele vai ser em perspectiva ou em projeção. Tá certo? Bom, aqui tem um outro esqueminha para mostrar para vocês as possibilidades que nós temos quando a gente fala de projeção. Nós temos basicamente duas famílias de projeção. A família número 1 é chamada de central ou cônica, e a família 2, que são as projeções do tipo paralela ou cilíndrica. Você pode usar esses dois nomes, tá? Ou você fala, eu particularmente costumo falar assim, olha, sistemas cônicos e sistemas paralelos, né? E aí, dentro desses sistemas, nós temos um agrupamento aí, para cada um deles, de como que as perspectivas são definidas, né? Vocês podem perceber aí que existe um posicionamento, né? Esse cubo que está aí, olha, ele está representando para nós o objeto. E aí você vê como que o objeto está sendo posicionado no espaço gráfico, né? Você pode ver, olha, a perspectiva rigorosa normal, a perspectiva rigorosa vista de cima, tá vendo? Todas essas são classificadas como rigorosas. Tem a perspectiva vista de cima, a perspectiva curva, as não rigorosas, né? Agora, do outro lado, né, na família 2, nós temos então as perspectivas dimétricas, trimétricas e isométricas. Essa com a setinha vermelha aí, olha, são uma das mais aplicadas aqui dentro do nosso contexto. É preferível, né, por parte dos projetistas. E temos também a perspectiva cavaleira, que é um tipo de projeção paralela do tipo oblíqua. Tá certo? Ela é usada também, porém em menor escala. Tá? Então, o que vai acontecer? Esses modos de representação que a gente está chamando de perspectiva, eles vão ser depois desdobrados, né? E nós vamos ter aí uma forma especial de estar projetando isso aí, e nós vamos usar, então, os planos de projeção para fazer, então, o desdobramento dessas perspectivas, de tal forma que a gente consiga projetar cada face do objeto, né? Nós vamos ver isso mais adiante, né? Então, a gente vai poder ver o objeto, né? Como eu disse, não só, né,
olhar ele na forma tridimensional, mas também olhar na forma tridimensional e fazer a sua representação no plano, analisando cada face do objeto, que a gente chama isso de vistas, né? Vistas ortográficas, né? Ou vistas ortogonais, quando a gente estiver trabalhando dentro do contexto da perspectiva isométrica, tá certo? Aqui, gente, a título de conhecimento, olha, família 1, né? Sistemas cônicos, né? Por que o sistema é cônico? Observa aí, o Cleverson, Anderson, Cleison. Nós temos ali em cima o que a gente chama de origem. Observa lá, por favor. Origem. Trazendo aquele mesmo conceito que eu mostrei para vocês lá atrás, onde existe o observador, então esse ponto de origem aí é como se fosse os olhos do observador. A figura que está em laranja aí é o nosso objeto, tá vendo? E aí nós temos as linhas projetantes, tá certo? E lá embaixo nós temos o plano de projeção. Então, esse esquema que está aí, está mostrando para nós, é como se, para mostrar a direção de convergência dos raios projetantes. Então, você pode perceber que os raios projetantes, eles passam, né, pelos vértices da figura, uma figura aí com a forma triangular, né, com os vértices A, B, C, não é isso? Então, nós temos lá a origem, e aí os raios projetantes passam pelos vértices, né, tocando, né, os pontos A, B e C, e eles são projetados sobre o plano de projeção. Então, o que vai acontecer? A linha, B' e C' são os vértices da imagem do objeto que foi projetado sobre o plano. Por que esse sistema ele é cônico? Porque as linhas projetantes, elas estão no formato, né, cônico, né? E elas atingem, né, o plano de projeção e elas formam um ângulo menor que 90 graus em relação aos planos de projeção. Então, você pode perceber, né, do ponto de vista da observação ali, partindo do observador, da origem, você percebe, né, que as linhas vão abrindo assim, olha, e elas vão tocar o plano de projeção, como eu disse, né, formando um ângulo agudo, né? Então, nesse caso aí, ela é cônica, porque ela abre, né, ela começa de um ponto original, o ponto de origem, e vai abrindo. E elas não formam, aliás, elas formam um ângulo, né, menor que 90 graus em relação ao plano de projeção. Tem um outro exemplo aqui, né? Ah, outra coisa importante, deixa eu voltar aqui. Cada linha projetante dessa, ela segue uma direção diferente. Ou seja, elas não são paralelas, tá certo? Agora aqui nós já temos um sistema, né, que já é paralelo. Por que nós chamamos aqui de sistema paralelo? Porque todas as linhas projetantes, elas são paralelas entre si, embora elas não sejam ortogonais em relação ao plano. Então, elas têm uma certa inclinação em relação ao plano de projeção, né? Mas elas são paralelas entre si. Então, nesse caso aí, nós temos um sistema de projeção paralela, tá certo? Ó, linhas projetantes paralelas entre si. Mas nós temos lá, da mesma forma, o objeto, nós temos as linhas projetantes, temos o plano de projeção e temos o resultado da projeção, que é a imagem, né? Existe um outro sistema também dentro do sistema paralelo, que são a projeção oblíqua. O que vai acontecer aqui? As projetantes oblíquas, elas são definidas, né, em direção ao plano de projeção, mas elas são paralelas entre si. Então, veja bem, olha, nós temos linhas projetantes passando pelo ponto A, pelo ponto B e pelo ponto C. E elas tocam, né, o plano de projeção, formando novos pontos para definir a imagem do objeto. Então, nós teremos lá A', B' e C'. Só que tem um detalhe aí. Elas não são perpendiculares em relação ao plano de projeção, ou seja, elas são todas elas inclinadas, tá vendo? Né? Então, por isso que é chamado de oblíqua, né? É uma oblíqua paralela. Ela é oblíqua,
porque as linhas projetantes são paralelas. Ela é oblíqua porque as linhas projetantes são oblíquas em relação ao plano, mas elas são paralelas porque as linhas projetantes são paralelas entre si, ou seja, entre elas mesmas. E depois, por fim, nós temos então o que nós chamamos de projeção ortogonal, né? Agora sim, nós temos o objeto, né, que está aí, né, que é definido pelos vértices A, B, C. Esse objeto ele está no espaço e através dele passam as linhas projetantes, e o que existe aí de interessante é que as linhas projetantes elas são paralelas entre si e elas são também perpendiculares em relação ao plano de projeção. Não sei se vocês entenderam, né, a diferença entre os sistemas, né? Voltando lá atrás, olha, o primeiro, retornando, né, partindo da mesma origem, né, linhas projetantes não paralelas e também inclinadas, né, em relação ao plano de projeção. Na segunda, as linhas projetantes são paralelas entre si, né, e nenhuma delas aliás, todas elas são inclinadas em relação ao plano de projeção, né? O terceiro caso, nós temos o que a gente chama de projeção oblíqua, que as linhas projetantes elas são paralelas entre si, mas inclinadas em relação ao plano. E aqui nós temos a projeção ortogonal, que as linhas projetantes elas são paralelas entre si e ortogonais em relação ao plano de projeção. Então, a partir dessa apresentação aí, definindo, né, as formas como as linhas projetantes são definidas, né, em relação ao plano, nós podemos então fazer uma classificação, né, dos sistemas de projeção, né? Então aqui nós temos uma classificação básica, onde no primeiro caso o sistema é cônico, no segundo ele é cilíndrico ou paralelo, né? E do sistema cilíndrico ou paralelo nós temos então o que nós chamamos de projeção oblíqua ou ortográfica. De uma outra forma, mais detalhado para a gente poder entender melhor, nós temos aí mais dois esquemas que vai mostrar de forma mais clara essa classificação que eu estou passando para vocês. Então, as projeções cônicas estão à esquerda. Observa o ponto de fuga. Observa, né, são três formas de posicionar aí o objeto, né? Esse objeto é um cubo, né? No caso. Então, você tem um ponto de fuga, você pode ter 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Esse sistema cônico, no nosso caso aqui, ele não é muito utilizado, não. Normalmente, na área de arquitetura, né? Na área de urbanismo, aplica-se alguns tipos, né, de desenhos que são feitos lá, usa-se muito esse sistema aí, cônico. Os desenhos que a gente vai trabalhar aqui, que são desenhos assim, mais voltados para a área de metalurgia, né, ou de mecânica, tal, a gente trabalha muito com as projeções cilíndricas, né? No caso de projeção cilíndrica, nós podemos ter tanto oblíqua quanto ortográfica. Lembrando que a palavra ortográfica significa aquela projeção onde as linhas projetantes fazem 90 graus com o plano de projeção, né? E aí, gente, dentro do conceito de projeção cilíndrica ortográfica, nós temos o que a gente chama de axiometria, né? Então, as projeções ortográficas axiométricas são 3 tipos, né? A gente tem a primeira, que é a isométrica, a segunda, dimétrica, e a 3, trimétrica, tá certo? E na parte de planificação ou de definição do posicionamento das vistas, nós podemos trabalhar aí com múltiplas vistas. No caso nosso aí, existe a possibilidade de trabalhar até com 6 vistas planificadas para definir, né, aí a forma do objeto, tá certo? No caso, né, eu vou explicar para vocês aqui ainda daqui a pouco essa parte de projeções ortográficas axiométrica, né? Nós temos 3 tipos aí, ó, isométrica, dimétrica e trimétrica. Por que existe essa diferença aí? Por causa dos ângulos, né?
Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a respeito disso. Mostrar como que é o posicionamento de cada uma delas. Mas aqui nós temos mais um esqueminha aqui para ajudar vocês a entender. Nós vamos trabalhar muito com a isométrica, né? Palavra iso, né? Quer dizer, isométrica. Nós vamos trabalhar com o ângulo aí a 90 graus, né? E quando a gente for fazer a planificação do objeto, nós vamos trabalhar basicamente, né, apesar da gente poder trabalhar até com 6 planos de projeção, nós vamos definir, na maioria das vezes, 3 planos, tá? Aqui tem a definição que eu falei para vocês. Por que ela é cavaleira? Quando a face do objeto estiver apoiada no eixo X, fazendo, né, fazendo um ângulo de 0 graus, e na face direita, por exemplo, 45 graus, ela é cavaleira. Você pode ver que ela está aqui, ó. Tá vendo? É oblíqua. O segundo é isométrica, tá vendo? Ó? Então, nós vamos trabalhar o quê? 30 graus. Né? Então, você vai ter dois eixos inclinados aí, em relação ao eixo X. 30 graus e 30 graus. Direita e esquerda. Tá? E se eu não me engano, na isométrica, todas as linhas elas têm a mesma medida, né? Se você for tomar ali, tipo, no caso de um cubo aí, né? Sim, isso mesmo. É bem lembrado, né? Porque como o ângulo é igual, então porque aí existe um conceito que a gente chama de verdadeira grandeza. Então, vamos supor, o valor que você está vendo aí, que é o valor da face inclinada, ele não é o mesmo valor da face real, não. Entendeu o raciocínio? Normalmente, se você olha para de frente, por exemplo, o objeto, vamos supor que ele tem 50 milímetros. Quando você projeta ele com 30 graus, ele reduz, né? Então a face ela tem uma queda aí percentual aí em função do ângulo, né? Entendeu, Cléber? Acho que Sim, então, sim. vai acontecer isso aí, né? Por causa da inclinação. Então, gente, esses três tipos, né, de projeções é muito usado. Agora, a isométrica é a mais aplicada hoje em dia. Por quê? Justamente porque ela tem assim uma capacidade maior de visualização. Então, você consegue visualizar, por exemplo, tanto o lado, né, um lado quanto o outro, no mesmo grau de proporção, né? Se você trabalhar, por exemplo, com a dimétrica, que é essa que está do lado aí, à direita, olha lá, um ângulo de 7 graus, tá vendo? Então, numa face, por exemplo, de 42 graus, vai ficar bem reduzido, né, o seu ponto de observação. Então, você consegue enxergar mais a 7 graus, mas menos a 42. Do lado, esse outro, né, o primeiro aqui, a cavaleira, se você tem uma face inclinada a 45 graus, reduz bastante também, né, assim, a capacidade visual ali da face. Então, por isso que normalmente a isométrica ela é mais aplicada. Mas vai depender da forma, né, e daquilo que o projetista define ali, na hora de escolher qual sistema de projeção mais ideal. Na realidade, ele pode trabalhar com todos, né? Vai depender da forma que ele quer posicionar, né, o seu objeto no espaço. Lá no AutoCAD, quando vocês forem mexer lá, vocês vão ter que configurar o ângulo, tá certo? Vai definir, né, o eixo, né, os eixos isométricos aí, ó. Provavelmente vocês vão trabalhar aqui, ó, com isométrico. Aí você vai ter uma ferramenta lá para você definir a inclinação dos eixos para estar definindo a posição que o objeto vai ocupar no espaço. É claro que depois você pode rotacionar o objeto, né, no espaço gráfico, mas isso aí já é outra coisa. De construir o modelo, né, o objeto, aí se for no modo isométrico, você vai ter que configurar os ângulos. E se a gente for fazer um desenho instrumentado, com o uso de instrumentos manuais, então na hora de definir o ângulo, nós vamos trabalhar com os esquadros, né, para definir, por exemplo, se for 30, 30, né, a gente trabalha com posicionando os esquadros e fazendo os traçados, observando aí a posição dos ângulos aí, definida pelos ângulos, certo? Aqui nós temos uma outra classificação,
para a gente entender melhor, né? Já que a gente vai trabalhar com a projeção cilíndrica, nós vamos dar ênfase à projeção ortogonal, que é a mais usada por nós, e aí o modo isométrico, né? De roxinho aí, ó, setinha roxa, né? O modo isométrico. Podemos até fazer alguns desenhos com cavaleira ou com dimétrica, né? Mas nós vamos dar mais ênfase ao modo isométrico. E no caso da, como eu disse, de representação das vistas do desenho, nós vamos trabalhar com as vistas ortográficas, acompanhando o modo isométrico, tá? E aí, no caso de vistas ortográficas, nós vamos trabalhar no primeiro, podemos trabalhar no primeiro, no segundo, terceiro, quarto diedro. De acordo com a norma ABNT, a gente trabalha sempre no primeiro. Aqui no Brasil, por exemplo, é mais convencional, é convencionado, né, trabalhar no primeiro diedro. A norma americana, por exemplo, trabalha no terceiro. Então, essa questão, por exemplo, do diedro, que eu estou falando para vocês aqui agora, depois eu vou detalhar isso mais para vocês. Né? O diedro é como se fosse lá o nosso espaço gráfico que a gente vai definir lá, tá? Quando a gente for posicionar o objeto no espaço. Então, nós vamos definir qual diedro vai ser o nosso diedro de trabalho. Então, de antemão, podemos trabalhar com todos eles, mas de acordo com a BNT, dá-se preferência ao primeiro diedro, tá bom? Então, é isso. Então, gente, vamos praticar um pouquinho aqui. Vou fazer aqui algumas simulações com vocês. Eu vou pegar um aluno e outro aí para ver se vocês estão entendendo basicamente o que é sistema de projeção. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Vamos começar pelo... Pode começar pelo Cleverson? Pode, Cleverson? Pode ser. Tá. Observa aí, Cleverson. Espera aí, aí no caso tem que fazer o que aqui agora? Não, você não precisa... Eu vou conversar com você. Ah, tá, ok. Os seus colegas vão acompanhando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer algumas simulações e no nosso bate-papo, nós vamos conversando, eu que for te perguntando, você vai falando, tá bom? Ok. Por exemplo, nós vamos aplicar o conceito aí de projeção. Essa parte azul aí, Cleves, ó, é o plano de projeção, correto? Isso. Qual o nome do plano? Plano? Você fala no sentido de orientação dele? Não, ele tem um nome, olha lá. Ele é o plano P, tá vendo? Ah, tá. Vai acompanhando. Eu vou falar os primeiros aí para você entender. Nós estamos aprendendo a nomenclatura e fazer a interpretação da projeção. O elemento gráfico, né, o chamado de ente geométrico, que eu estou utilizando aí para ser representado, é o ponto A. Concorda comigo? Sim, e a projeção dele no plano P seria esse A linha aí, né? A linha é a projeção do ponto A no plano P. Isso. Então, olha como que a gente lê isso aí. Quando eu falo assim, ó, vamos projetar o ponto A no plano P. Então, aí nós temos como resultado a linha. A linha representa a projeção do ponto A no plano P. E essa projeção aí, ela é o quê? Ela é paralela, não é isso? Sim. E ela é perpendicular ao plano, no caso aí. Ok. Tá certo? Agora nós temos... Qual que é o ente geométrico que eu estou projetando aí? Eu não estou projetando um ponto mais. Agora eu estou projetando um segmento de reta. O segmento de reta AB aí. Então, no caso, ele tá paralelo AB, normalmente, né? Oi? A projeção está paralela, então tá chegando só um ponto no final ali, né? Que representa o A' e B', né? Então, o pontinho vermelho aí em cima do plano P, na realidade é a coincidência do ponto A sobre o ponto B. Então, quando você olha um ponto, um segmento de reta, por exemplo, nessa posição que está aí, quando você projeta ele no plano P, você não enxerga mais um segmento. Você enxerga uma coincidência de pontos. Então, você tem ali, ó, A', B', coincidentes, não é isso? Certo. No mesmo local geométrico ali, eles ocupam o mesmo espaço geométrico em cima do plano. Quando você inclina o
o segmento está inclinado em relação ao plano, tá vendo? Olha lá. Uhum. Na realidade, ele pode ser inclinado em qualquer posição, de acordo com a posição dele lá. Mas nesse caso aí, você tem lá, ó, AB, tá vendo? Ó? Você pode ver que o ponto A, ele está mais acima, né? E o ponto B um pouco mais abaixo. Ele está mais próximo, né? O ponto B está mais próximo do plano P. Mas na hora que você projeta, como eles estão perpendiculares, não é isso? As Sim. linhas projetantes passam pelo ponto A e ponto B, aí você vai ter a linha. E aí aquilo que eu falei para você lá atrás, né? Quer dizer, nós vamos ter uma alteração aí em termos de dimensões. Então, na realidade, a verdadeira grandeza é a grandeza AB. E essa projeção A', B' aí é um outro valor. É claro que eu não estou dando valor, né, numérico aí, né? Não estou dimensionando a linha, o segmento, né? Vamos dizer assim. Mas dá para perceber, por exemplo, que nós vamos ter uma variação no comprimento. Sendo assim, a linha B' é menor que a B. Concorda comigo? Sim. Então, olha bem, ó, o segmento A', B', né, essa barrinha que tem em cima aí, ó, do A', B' é segmento, né? Então, o segmento A', B' é menor que o segmento AB, por conta dessa posição que a B está, né, em relação ao plano. Tem um outro exemplo aqui, olha. Aqui nós estamos trabalhando com uma figura plana, né, uma figura de 5 lados. Observa lá a posição da figura. Tá vendo? Olha, ela está um pouco inclinada em relação ao plano. Mas na hora que ela é projetada sobre o plano, vai resultar na superfície plana. Então você pode ver que existem mudanças também em relação à parte dimensional da imagem em relação à figura real. Gente, é sempre assim. Se a posição da imagem for a mesma da posição do objeto no espaço, ela permanece com o mesmo tamanho. Vocês estão entendendo? Agora, se houver alguma variação em termos de inclinação do objeto em relação à superfície, e no caso aí é o plano, né, de projeção, aí existe variação Tende a ser dimensional. menor, né? Ou maior ou menor, vai depender da posição. Tá certo? Certo. Agora, o Anderson, William, observa aí. O mesmo raciocínio, tá vendo? Então, nesse caso aí, o Anderson, está percebendo que a projeção tem o mesmo tamanho do objeto? Aí é O porque ele objeto, tá a 90 graus dele, né? o objeto é a linha vermelha aí, tá vendo? As linhas projetantes são 90 graus em relação ao plano. Nós temos aí o plano alfa, no primeiro caso aí, ó. Então, AB projetado sobre o plano alfa, eles são paralelos, então vai ter uma verdadeira grandeza aí, ou seja, o valor é mantido, né, Cleves? Olha lá. AB, né? Esse que está entre parênteses aí, ó, esse AB que está entre parênteses vai ter o quê? A mesma dimensão de AB que está projetado sobre o plano. Melhor dizendo, né, a linha vermelha, né, o segmento vermelho tem a mesma dimensão do segmento azul. Também vale para o segundo exemplo. Veja que o plano muda de posição, né? Agora ele está no sentido mais verticalizado, mas permanece, né? A parte dimensional aí dos segmentos permanece. Eles continuam paralelos. No terceiro exemplo, a mesma coisa, né? EF, né? Nos três Paralelo. exemplos, ele está adaptando o ângulo da projeção para poder ficar igual, né? O que mudou aí de posição foi os planos. Mas como as linhas projetantes elas são perpendiculares ao plano, então continua, né, com a verdadeira grandeza sendo projetada lá nos planos. Quer dizer, o mesmo Sim. valor. Existe um outro exemplo aqui. Olha só, pessoal. Cleison, olha lá. Pessoal, todo mundo aí, ó. Direcionando para o Cleison, mas valendo para vocês. No caso número 1 aí, olha, segmento de reta oblíquo, tá vendo, olha lá? AB projetado no plano vertical.
Observa a posição do plano. Ele está na posição vertical. Porque o plano ele pode estar em qualquer posição, né? Nesse caso aí, ele está na posição vertical. E a linha, aliás, o segmento AB, ele está inclinado em relação ao plano. Esse PV aí, ó, tá indicando plano vertical. Então, nós temos, ó, A sendo projetado no plano vertical, nós temos resultado A1, como solução, né, da projeção. E B, como resultado, é B1. Você vai observar que existe também uma diferença dimensional, né? No exemplo 2, nós já mostramos um caso anterior parecido. Tá vendo lá? A coincidência, tá vendo? O segmento com o plano vertical, né? Agora, no exemplo 3, nós temos uma superfície plana, A, B, C, D, sendo projetada, né, no plano vertical. Então, nós vamos ter como resultado A1, B1, C1, D1. E fecha em A1 novamente, né? Para fechar as 4 arestas aí. No exemplo 4, o nosso objeto ele está na posição oblíqua em relação ao plano. Então, quando você vai projetar, você vai observar que existe uma diferença dimensional entre o objeto, A, B, C, D, A, né, que é a parte plana do objeto, e o resultado, né, que é a nossa projeção, que é A1, B1, C1, D1, A1. Gente, vocês estão entendendo o raciocínio? Ó, é importante para vocês, nesse momento, começar a desenvolver esse raciocínio espacial, tentando enxergar de que forma que o objeto está posicionado no espaço e de que forma que o plano também está posicionado e como que essa projeção é feita, acompanhando o conceito, né, que nós explicamos lá, das linhas projetantes. Aqui nós temos um outro exemplo. Vou voltar no Cleverson, tá bom? Cleverson, olha lá. Certo. O que nós temos de novidade agora? Você vai olhar aqui atrás, quantos planos de projeção eu tenho aqui? Apenas um, o tempo todo. Apenas um, o tempo todo. Agora nós temos 2, tá vendo? Então, agora, mas aí o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar o ente geométrico apenas o ponto. Só que esse mesmo ponto, você pode ver que como eu tenho 2 planos de projeção, ele vai me dar 2 soluções. Ele vai me dar uma solução à linha, que vai ser representada no plano vertical, que eu estou chamando aí de π', e vai ter um outro resultado, que eu estou chamando de A, e vai ser representado no plano π. Então, o Cleves, você está observando as linhas projetantes, a posição dela? Sim. Observa, tem quantos observadores aí? 2. Na verdade é o mesmo, né? Porque ele observa numa posição, aí ele vai lá e projeta. Aí ele está fazendo a mesma projeção para os 2 planos ali, basicamente, né? O mesmo tipo de projeção. Exatamente. Então, esse exemplo aí é a famosa história, né, que nós estamos lá analisando o objeto que está posicionado no espaço, mas sendo, digamos assim, projetado em 2 planos diferentes. Ou seja, os planos eles estão ortogonais entre si. Eles formam, quando eu falo ortogonal, estão fazendo 90 graus aí, né? E o observador muda de posição. O plano permanece, o observador muda de posição. Então, você vai ter resultados, né? A linha é o resultado da projeção na vertical e A é o resultado da projeção na horizontal. Olha aqui. Olha lá novamente, ó. Se você vai usar um plano só, olha esse exemplo aí, ó. Uma figura plana sendo projetada em um plano apenas, porém, nós temos a coincidência de linhas. É aquela história, né? Quando você olhar para um objeto, se uma linha tiver sobrepondo a outra linha, e você tiver que projetar essas 2 linhas no plano que está logo atrás, significa que você vai ter como resultado uma linha só. São linhas coincidentes. Então, quando a gente estiver estudando, né, a parte de projeção de
sólidos, né, a gente vai ver muito isso aí, ó, uma linha coincidente com a outra. Nesse desenho aí, né, nessa figura do lado, na direita, aqui nós já temos um sólido, tá vendo? Agora, olha lá as linhas projetantes, como que fica. Se você observa, esse é tipo é um cilindro, né, que está aí. É um cilindro, né, maciço, né, vamos chamar assim. Quando você projeta ele no plano vertical, olha o que você enxerga. Você enxerga uma forma parecida com um retângulo, correto? Agora, se você observa ele olhando de cima, tá vendo olha lá? E projeta ele no plano horizontal, você tem uma forma arredondada, tá vendo? Ou seja, o que eu estou fazendo aí? Eu estou projetando, né, um objeto na forma sólida, usando dois planos de projeção aí, né? Agora, o Anderson, olha você novamente. Pode ser? Pode. Ó, esse conceito que está aí na tela é um conceito já definido pela norma, tá? Então, a 10067, a NBR 10, né, Norma Brasileira Regulamentadora 17, ela determina, assim, dá para nós as orientações sobre o sistema de projeção. Depois, se vocês quiserem consultar essa norma, eu deixei ela lá no nosso portal. Mas, a princípio, o conceito, ele é baseado nesse esquema que está aí, olha. Olha lá, o Anderson. Você está vendo tá vendo a letra A? Tá, né? Tô. Olha lá, a letra A. Você está vendo também o A1, o A2 e o A3. O que está dando para a gente entender aí? Que o observador, ele muda de posição 3 vezes. Então, ele olha, por exemplo, de cima para baixo e ele enxerga o ponto A sendo projetado no plano horizontal. Aí o resultado vai ser A2. Se ele olha da direita para a esquerda, ele vai perceber que o ponto A está sendo projetado no plano vertical. E aí o resultado vai ser A1. E se ele olha da esquerda para a direita, né, ele vai perceber que o ponto A vai ser projetado no plano lateral. E o resultado é A3. Ou seja, o nosso ente geométrico é o ponto, e como resultado, nós temos três projeções em três planos distintos. Lembrando que esses três planos, eles estão posicionados 90 graus entre si. Na realidade, né, se você abrir eles assim, ó, né, Cleves, olha lá, imagina abrindo os planos e planificando eles. Vai dar um ângulo de 120 graus aí, ó, entre os eixos, né? Vocês vão compreender isso melhor. Nós temos um outro esquema mais adiante aqui que vai dar para vocês entenderem melhor, para enxergar melhor esse ângulo de 120 aí, né? Aqui nós temos um outro exemplo que nós chamamos, né, dentro do conceito enunciado por Gaspar Monge, que é o processo de rebatimento. Não sei se vocês estão entendendo o que aconteceu aí, olha. Olha lá. Quantos planos nós temos aí na esquerda? Observa lá. PVS, olha lá, gente. PVS, PVI, PHA e PHP. Vou traduzir para vocês, ó. Imagina dois planos eles são concorrentes entre eles. E aí, esses dois planos, na medida que eles são concorrentes, eles vão formar o que nós chamamos de semiplano. Então, por exemplo, o PVS é plano vertical superior. É um semiplano, tá vendo? Ó? O PVI é um plano vertical inferior. É outro semiplano. Na direita, nós temos o PHA, que é plano horizontal anterior, e o PHP, que é plano horizontal posterior. Então, o que está acontecendo na realidade? Esse processo aí de semiplano foi anunciado por Gaspar Monge, né? Ele chamou isso aí de rebatimento em épora.
No rebatimento em épora, ele vai fazer um giro, né? O plano horizontal vai girar em relação ao vertical e depois todo o conjunto, já após o giro, ele vai ser colocado de frente assim, né? Então ele vai ser posicionado de frente. Então você vai ter um giro de 90 graus. Observa lá, ó, olha a setinha, mostrando a posição de giro, ó, sentido de giro, né, melhor dizendo. Então é como se o PHP rebatesse atrás do PVS. Vocês entenderam isso aí? E o PHA rebatesse por cima do PVI. Então você tem aí, quando você rebate e gira, você tem planos rebatidos sobre planos. Então, na realidade, o PVS é coincidente com o PHP, ele fica na parte de cima, e o PVI é coincidente com o PHA. E aí, no meio aí, né, entre os dois planos, né, porque na parte de cima tem dois planos, um rebatido sobre o outro. E na parte de baixo, mais dois semiplanos, um rebatido sobre o outro. E aí nós temos a LT, que é a linha terra, que é o centro do sistema aí, né, que é a origem do sistema. Esse método de rebatimento aí, ele foi anunciado por Gaspar Monge justamente para nos ajudar a entender um pouco melhor o sistema de projeção, quando a gente for trabalhar com a projeção de sólidos, né? Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui mais adiante que vai mostrar um pouco melhor esse rebatimento. Olha aqui. Olha aí, Cleverson. Vê se você consegue entender. Qual que é o objeto agora? É o ponto P, não é? Olha lá. Certo. Então, ó, existe então, nós temos aí um semiplano PV e nós temos um semiplano PH. Eu abandonei o restante dos semiplanos, trabalhando só nesse diedro aí positivo, ó. Esse diedro, esse primeiro diedro aí, tá vendo? Ó? Porque cada espaço gráfico aí forma um diedro, tá vendo? Então eu abandonei os demais e estou trabalhando só no primeiro. Então no primeiro eu tenho um semiplano horizontal e um vertical. Aí o que vai acontecer? Como o meu objeto ele está posicionado no espaço dentro do primeiro diedro, que objeto é esse? É o ponto P, tá vendo? Então, existe um afastamento de P em relação ao PV, que é o plano vertical. Você pode ver que o P2 é a projeção de P sobre o PV. Confere? Sim ou não? Entendeu o que eu falei? Sim, sim. P2 é a projeção de P sobre o plano PV. E P1 é a projeção de P sobre o plano PH. O que está acontecendo, então? Na hora que você faz, então, o rebatimento e faz o giro, olha, observa onde o ponto P2 fica. Na parte de cima, tá vendo? Ó? Então, esse afastamento que eu tenho, né, antes de fazer o rebatimento, ele se torna uma cota. Vai ser a distância, né, da linha terra até o ponto P2. E da parte de baixo, eu também vou ter um afastamento, olha lá, tá vendo? Ó? Observa no primeiro desenho, lá na primeira representação, onde que está o termo afastamento. Agora, olha onde o afastamento ficou embaixo. Olha onde que eu tinha a cota fica em cima. Então, a cota, ela ficou do lado positivo, não é isso? E o afastamento do lado negativo. Esse conceito de rebatimento, ele foi anunciado por Gaspar Monge. É uma das formas que a gente tem para a gente fazer, então, os nossos rebatimentos dos objetos que a gente vai representar. Nesse caso aí, ele está usando um ponto. Mas nós podemos fazer esse mesmo processo para figuras planas e podemos fazer também para sólidos. Deixa eu ver se eu tenho aqui para frente, ó. Aí, Cleverson, olha aí. Anderson, Gleison, né? O Iago está por aí também, né? Tá acompanhando, Iago? Deve estar, né? Pessoal, olha aí, por favor. Eu quero que vocês observem apenas a parte azul. Nós temos um objeto sólido que está posicionado no espaço. Correto, olha lá? A face azul é A, B, C, D. São as letras, né? Quando você projeta ele
em PV, o que vai acontecer? Ele vai ser rebatido, olha lá. Então vai dar A2, B2, C2 e D2. A mesma face sendo projetada em pH, eu vou ter depois, ó, B1, C1, D1 e A1. E aí, na hora que eu faço o giro de 90 graus e faço o rebatimento, eu vou ter, né, na parte superior A2, B2, C2, D2 e embaixo A1, B1, C1, D1. Lembrando que o rebatimento é feito a 90 graus, né, porque o semiplano ele gira 90 graus, um em relação ao outro, e depois ele vira, né, de frente, assim, para a gente poder enxergar ele frontalmente. Vocês podem ver que a face A2, B2, C2 e D2, ela tem uma dimensão maior na altura em relação ao A1, B1, C1, D1. Por quê? Devido à inclinação, né? Porque a face AB, né, CD do objeto, né, o objeto na forma tridimensional, né, ele está inclinado em relação ao pH. Então, na hora que você projeta, você tem uma diferença, né, dimensional na altura dele ali. Tá? Então, a mesma altura no plano vertical, ela tem um determinado valor, que também reduz um pouquinho, né? E quando projeta na horizontal, também existe uma redução. Por quê? Porque a face está inclinada, né? Ela está posicionada ali no espaço gráfico e ela está inclinada, né? O ângulo de inclinação define, né, as reduções que vão ter nas dimensões. Aqui nós temos um outro exemplo. É muito semelhante, né? Mudamos o quê? Só mudamos a posição do objeto. E aí a face inclinada agora está do lado esquerdo, né? Observa também a representação como ficou. E o fato interessante aí é que no plano vertical, no semiplano, né, vertical, você não consegue enxergar nada azul, né, Cleber? Olha lá. Você vai simplesmente enxergar uma linha. Então é como se fosse uma linha rebatida em cima de uma linha. E na parte de baixo, né, embaixo, né, da linha terra, você tem A1, B1, C1, D1. Aí você consegue ver toda a região aí na cor azul aí. Esse é o outro tipo de rebatimento. Aqui nós temos um exemplo, né, na visão tridimensional, agora usando 3 planos, porque até o presente momento trabalhei só com dois planos, ó, o vertical. Aqui já aparece um terceiro, eu vou chamar de plano lateral, né? Então, no caso de plano lateral, se você, dependendo da posição do objeto no espaço e dependendo da forma que você vai observar, né, o ponto está definindo o ponto do observador, você consegue então definir a forma do objeto, ou seja, como que essa imagem vai ser representada no plano. Tá certo? Agora, pessoal, observe isso aí. Está quase terminando a aula, tá? Projeção em 6 planos de projeção. Eu vou chamar de novo o Cleverson aí na... Tá observando aí, Cleverson? Tô. Ri desse ai meu Deus aí. Esse ai meu Deus é para... Tem aluno... É porque uma vez eu dei essa aula, o aluno falou, ai meu Deus, aí eu fui... Esse objeto aí, tá vendo lá? É um bloquinho, né? Tem um rebaixo ali. Ele está no espaço, tá vendo? Uhum. Olha lá. Imagina que isso aí fosse uma caixa fechada. Pensa lá. E dentro dessa caixa, o objeto ficasse ali, né? Posicionado ali no espaço gráfico. O que está acontecendo na realidade? Essa caixa está abrindo, não está? A ideia de projeção é isso. Então, cada face da caixa representa um plano. Eu não sei se vocês estão lembrados lá atrás, na aula, eu falei para vocês que poderia representar até em 6 planos de projeção. Quem lembra disso? Então, até 6 planos. Mas a gente normalmente não trabalha com 6. Por quê? Só para, se houver muita necessidade, né, de você ter que mostrar todas as faces do objeto. Porque no caso aí, como o nosso objeto ele tem, são 6 faces,
imaginar ele todo aberto, né, você vai precisar de 6 planos. Mas, na realidade, o objeto ele é muito simples, o formato dele, então não precisa de 6. Dá para você trabalhar com 3 aí. Por que eu estou mostrando com 6? É só para você entender, né, que é possível você trabalhar dessa forma. Primeiro direto, como se fosse uma caixa fechada, o objeto lá dentro, e os planos sendo desenvolvidos e girando aí no ângulo aí de 90 graus. E quando faz o giro, olha lá, é assim que fica, tá vendo? Então, no caso, é claro, né, gente, eu vou estudar isso mais aprofundado, né? Só mesmo para vocês entenderem a respeito do processo, né, de rebatimento, né? Se a gente fosse fazer um rebatimento em épora de 6 planos, ficaria nesse formato aí. Dá para você observar, né, que o objeto tridimensional ele sai de cena, né, e você continua apenas com a representação da imagem do objeto, e essa imagem é o que nós chamamos de desenho técnico, né, devidamente representado. Tá certo? Eu sei que foi muito conteúdo, né, para uma aula só, são muitos conceitos, mas o que eu procurei mostrar para vocês hoje, de uma forma geral, é assim, eu falei de forma geral dos sistemas de projeção, né, lembrando que todos esses conceitos que eu apresentei na aula de hoje, todos eles estão fundamentados nas teorias de Gaspar Monge, né? O Gaspar Monge ele precisava desenvolver, né, um método de representação de objetos que seja na forma bidimensional e tridimensional. Então, foi solicitado a ele que fizesse vários estudos e apresentasse uma forma de fazer isso. E ele fez, né? Ele desenvolveu esses conceitos, eles são aplicáveis, como eu disse, até os dias de hoje. E para a gente poder encerrar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o desenho técnico, né, que nós temos nos dias atuais, todos os fundamentos deles estão baseados de forma, assim, de forma, como se fosse, né, todos os pressupostos, vamos dizer assim, né, do desenho técnico, estão baseados na geometria básica, lá de Euclides, né, que tem as teorias das figuras planas, das figuras espaciais, né, nos fundamentos do desenho geométrico e as técnicas de construção geométrica e, de forma mais específica, nos fundamentos da geometria descritiva, né, de Gaspar Monge. Então, juntando todas essas teorias dentro de um conceito só, são elas que vão fundamentar o desenho técnico que nós temos hoje. Seja ele na arquitetura, seja ele na área de mecânica, na área de elétrica, né, em qualquer área, né, da engenharia, né, nós aplicamos bastante os conceitos aí da geometria descritiva, alicerçada no desenho geométrico e na geometria básica, tá? Eu queria, gente, deixar para vocês aqui, olha aqui, como atividade assíncrona, que vocês acessassem esse portal aí, e nele tem algumas simulações. São simulações muito parecidas com essa que nós fizemos ainda há pouco. De você poder visualizar os planos, posicionar os objetos, tá certo? Então, vocês vão acessar o nosso portal lá. Eu vou deixar para vocês disponíveis, tá certo? Esses links para você entrar e fazer um estudo, né, dessa parte aí. Eu vou deixar para vocês também algumas videoaulas falando sobre sistema de projeção, tá? Eu vou voltar ainda nesse assunto com vocês na aula que vem, só que na aula que vem vai ser uma coisa mais prática, né? Existe aí tem um recesso, não tem? Depois do recesso, vamos combinar um negócio aqui, depois do recesso, é que eu vou dar essa aula mais prática com vocês, tá? Explicando, né, como vocês vão aplicar isso aí para poder desenhar. Porque até agora ficou mais na parte conceitual, né? Tá mais teórico. Então, depois do recesso, né, que são os estudos autônomos, a gente volta nesse assunto mesmo, porém dentro de uma visão mais prática.
Enquanto isso, vocês vão acessando esse material que está aí. Eu vou deixar o link para vocês, vou mandar também por e-mail para ficar fácil de acessar. E outra coisa, pessoal, que eu queria falar para vocês é com relação à nossa avaliação que a gente precisa fazer. Combinado? Isso vai ser discutido na aula depois do recesso também? Não, essa avaliação, ela é referente à primeira etapa. Então, a aula de hoje, que é essa aula do dia 8, basicamente é a última aula nossa da primeira etapa. Nós dividimos nosso curso, assim, para efeito de organização, em 3 etapas. Então, nós vamos assistir, são 10 aulas, depois mais 10 e mais 10. Não é isso? São 10, dá 60, né? Que são 2 horas aulas. Aí, fazendo o cálculo aí, por semana, né? Que são aulas assíncronas e síncronas. Então, nós vamos encontrar na primeira etapa 10 vezes, na segunda 10 e na terceira 10. Então, hoje, por exemplo, dia 8, nós estamos encerrando a primeira etapa. E aí eu queria deixar com vocês um link para vocês responderem algumas questões para mim na forma assíncrona, valendo os pontos dessa primeira avaliação, tá? Então, eu vou estar enviando esse link para vocês por e-mail também, tá bom? E aí eu vou dar um prazo para vocês fazerem. Combinado, gente? Beleza. Tô pedindo 3 coisas para vocês, ó. Que vocês continuem fazendo o desenho geométrico, tá lá. São os cadernos práticos. Depois, que vocês deem uma olhada nesse material que tá aí, tá certo? E que você faça a nossa avaliação 1. São 10 questões, né? Assim, são mais teóricas, né? Mas aí eu vou dar um prazo para vocês fazerem, tá bom? E vou liberar o link dela amanhã para vocês, tá bom? Vou enviar tudo por e-mail. Alguma dúvida, gente? Não, até agora tá tranquilo, pelo menos para mim. Gente, faz o seguinte, não deixa a matéria acumular, não, porque essa parte teórica é meio enjoadinha mesmo. Mas vai estudando isso aí, não deixa a coisa acumular, não. Tenta entender, qualquer dúvida que você tiver, você me fala, tá certo? Assiste as videoaulas lá, as aulas das 5, que vai ajudar também. Tem muito exemplo lá prático, entendeu? E você vai formando aí a sua base de conhecimento, né? Para você ir avançando no curso, tá bom? Então, da minha parte, é isso que eu queria passar para vocês. Nós atrasamos um pouco aqui também, né? Peço desculpas, mas tá dentro do prazo, tá? Porque o nosso tempo aqui é no mínimo 50 minutos, mas a gente pode ir um pouquinho a mais assim. Então tá dentro aí. Um abração para vocês, fica com Deus aí. Tá certo? Não, sem problema. Professor, essa sala no Teams aqui, ela é um grupo no Teams? Ela é. Porque se você puder me adicionar, porque daí eu não senão eu acho que você vai ter que mandar o link toda semana. Eu vou adicionar, eu vou fazer uma revisão lá dos alunos que não estão conseguindo e vou enviar o convite, tá bom? Beleza, tranquilo. Um abração então para vocês. Valeu, professor. Até mais. Na semana que vem tem recesso, né? Então até a outra semana, então. É na outra semana. Por isso que eu estou deixando para estudar, para vocês, né? Mesmo que você tiver um prazo aí, não precisa ficar, né? É recesso, mas é estudos autônomos, né? Você pode... exatamente. Tipo, até porque não vai ter muito o que fazer, né? Então vai ser basicamente estudando. Só poder ter um ritmo um pouco mais relaxado, mas continuar estudando, né? Eu não vou dar mais nada, não. É só isso. Eu vou voltar depois. Outra semana que vem na outra, tá? Um abraço aí. Beleza. Valeu, professor. Tchau.